Fala galera da equipe líder, tô aqui para fazer um pré-jogo rapidinho entre Flamengo e Corinthians que vão se enfrentar pelas quartas de final da Libertadores, jogo de volta. O jogo de ida que foi em São Paulo, na Arena Neoquímica Arena, né, o estádio do Corinthians. O Flamengo venceu por 2-0 e foi barato. Poderia ser uma vitória ainda maior que daria uma vantagem quase certa para o Flamengo. E na minha opinião, já está quase certo. É muito difícil que o Corinthians reverta um placar desse contra o Flamengo, que está 8 jogos invicto, desculpa aí o erro. E é uma equipe muito bem equilibrada que, com os reforços que vieram, está dando um bom resultado, né? Cebolinha, Vidal, que são bancos no time até o momento. Então, sempre que eles entram no jogo, ou o Flamengo continua com a mesma performance ou até melhora em relação ao adversário. Então, o Flamengo hoje tem um grande banco, é uma grande equipe. E o Corinthians, ao meu ver, do Vitor Pereira, é um time muito irregular. Às vezes faz uma boa partida e às vezes não vai tão bem. Toma gols bobos, né, como tomou contra o Flamengo. E talvez isso dificulte a chance do Corinthians hoje no Maracanã contra o Flamengo. E eu tô vendo aqui as possíveis escalações. No Corinthians tem a volta do Renato Augusto e também do William, que para mim deveriam começar jogando, embora deixe o time mais lento. Mas eu acho que para um jogo como esse, o Corinthians vai precisar dos seus jogadores cascudos, aqueles que são habituados, acostumado a jogar jogos decisivos. E hoje é um jogo muito decisivo, com uma grande equipe que é o Flamengo, que tem uma grande vantagem, com seu torcedor do lado. É uma chance muito pouco para o Corinthians conseguir a classificação. Seria heróico, seria um milagre, seria algo assim sobrenatural se o Corinthians conseguisse a classificação. Até porque o time do Corinthians, na minha opinião, não convence, e não convence há muito tempo. Teve melhoras, está conseguindo jogar, levar o Campeonato Brasileiro aí, ter uma regularidade no Campeonato Brasileiro, mas não está brilhante, não é um time brilhante também no Campeonato Brasileiro. Tanto que empatou fora com o Avaí, tem alguns tropeços também na competição. Bom, o Flamengo aí, o Dorival conseguiu acertar o time do Flamengo e o Flamengo está muito bem. Possível time do Flamengo para o jogo de hoje, contra o Corinthians, vamos lá para eu fazer uma rápida análise aí. Santos, que é um puta goleiro, uma excelente fase, uma grande segurança, jogou muito bem contra o Corinthians e jogou muito bem contra o São Paulo. Lembrando que o Flamengo conseguiu 2 resultados dificílimos, né? Vencendo o Corinthians na Libertadores, jogo decisivo, estádio lotado por 2-0 e era para ser mais, é uma coisa, né, para se bater palma. Deu baile no Corinthians. E depois, no domingo, venceu o São Paulo no Morumbi, também estádio lotado, com um time reserva, né, mesclado, mas venceu também, poderia ter sido mais, venceu por 2-0. Vencer essas equipes paulistas em seguida mostra a competência e a qualidade que o Flamengo está tendo. E as peças, não precisa repetir as peças estão sendo misturadas. Contra o São Paulo já foi um time praticamente reserva que começou a partida, né? Depois entrou alguns titulares e conseguiu garantir a vitória para o Flamengo. Então, para você ver que tanto os titulares como reserva do Flamengo estão espetaculares, né? Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Uma zaga um pouco envelhecida, você precisa ter jogadores velozes, dribladores que quebrem marcação. Mas enfim, essa é a defensiva do Flamengo. No meio de campo, Thiago Maia, João Gomes, que está numa excelente fase, e Everton Ribeiro, né? Mais à frente, o Arrascaeta, que faz parte do meio de campo, mas pela escalação ele está botado um pouco mais à frente, junto do Gabigol e Pedro. Então é o Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Olha esse trio. Esse trio é extremamente competente, com uma grande qualidade de finalização. Tanto o Arrascaeta como o Gabriel e também o Pedro. Pô, esse time aí é espetacular já. Você tem no banco o Cebolinha e você tem no banco também o Vidal. Para você ver as mudanças que o Dorival pode fazer. Tem pessoas interessantíssimas no banco que entram e podem até melhorar a qualidade do time dependendo do que acontecer, né? Um Vidal no lugar do Everton Ribeiro ou também do João Gomes. Então, pô, o Flamengo tá voando. Vai ser difícil para o Corinthians, né? Já o Corinthians, do Vitor Pereira, não vai contar com o Maicon, né, que se machucou exatamente contra o Flamengo na semana passada, né? E aí veio com um time que eu não gosto muito. Mas vamos lá.
A situação do Corinthians é bem complicada, né? Vem com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Raul Gustavo e Fábio Santos. Até aí tudo bem, o sistema defensivo do Corinthians é bom, mas precisa de um meio campo para segurar mais. O Rony do Queiroz e Fausto Vera. Acho que esse Fausto Vera, acho que ele entrou no jogo passado, também não convenceu, não gostei tanto. Né? Rony do Queiroz não são cascudos. Não são cascudos. Aí talvez eu já pensasse nos jogadores, né, como o Renato Augusto, para entrar nesse jogo aí, para dar uma consistência melhor no meio de campo. O problema que o Renato Augusto é que ele é muito lento. Ele e o Juliano. São jogadores que têm qualidade. Num brasileiro jogando em casa, vamos dar uma jogada, outra e vai sair gol. Mas num jogo decisivo como esse, você precisa também ter velocidade, maior participação de jogo. E eles não têm isso. Eles têm a qualidade técnica, mas tem muito pouco participação, movimentação da marcação. E aí com esse time no Flamengo, se o time ficar muito lento e cochilar, o Flamengo vai encher. Né? Então, vamos lá, o meio de campo é Rony do Queiroz e Fausto Vera. E mais na frente, Adson, que tem lá um chute de fora da área, mas eu acho que eu não começaria com ele. O William e Yuri Alberto, né? Eu acho que usaria o Roger Guedes no lugar do Adson pela ponta. O William para uma ponta, o Roger Guedes da outra, que são jogadores agudos, né? E o Yuri Alberto para botar para dentro. E você ter um time que chame o Flamengo para o seu campo de defesa para você ter espaço para contra-atacar. Porque você tem o Felipe Luiz, que é um bom lateral, mas já está sentindo a idade. Se pegar um jogador como o Roger Guedes, ou até o próprio William, com qualidade, com velocidade, que você pode surpreender a equipe do Flamengo. Eu acho que é isso que o Corinthians deveria fazer. Eu não gostei muito dessa escalação do Corinthians, de início de jogo. É uma escalação muito perigosa, porque se o Flamengo fizer o primeiro gol, acabou. Começa o jogo, dá 5 minutos, dá o ataque do Flamengo, o Flamengo faz o gol, o Corinthians não mete 3. A estratégia do Corinthians, sim, é fazer 2 gols em 90 minutos. É tentar arrumar um gol no primeiro e um gol no segundo, com muita pressão, que vai ter a qualidade do Flamengo. Vai ser um jogo, uma grande fogueira para o Corinthians pular, com uma grande desvantagem que tem. Você precisa de jogadores mais cascudos, que melhore a qualidade de criação para a equipe do Corinthians. Esse aí é o possível time. A gente não sabe se é esse time que vai entrar o técnico do Corinthians, mas eu acho que precisa... Eu tentaria arriscar também ainda o Renato Augusto, né? Mas está voltando de contusão, não deve estar na melhor condição, então isso aí complica muito para o Corinthians, que não tem um grande banco como tem o Flamengo, né? Não é uma equipe tão brilhante como é o Flamengo, mas é uma equipe cascuda, mas uma equipe que briga, que provou que pode ter um dia maravilhoso, como foi contra o Atlético Mineiro no Mineirão pelo Brasileiro. A arbitragem é toda uruguaia. Esteban Ostotti, eu não sei falar espanhol, assistente é o Richard Trindade, e o quarto árbitro é o Carlos Barreiro, e os caras botam assistentes, mas só tem um, que é o Richard Trindade, tem que ter o outro. O árbitro de vídeo é o Leodan Gonzalez, todos do Uruguai, a arbitragem é toda uruguaia para o jogo de hoje. Favorito, na minha opinião, por tudo que eu descrevi, Flamengo, pela vantagem que tem, pelo time que tem, pelo banco que tem. O azarão é o Corinthians. Vai ter que ter uma estratégia muito grande, vai ter que conhecer a cabeça do Dorival e vai ter que tentar surpreender, sim, a equipe do Flamengo. Lógico, um gol de cara do Corinthians muda toda a história do jogo, porque aí o Flamengo sente, a torcida sente e o Corinthians sabe que precisa de muito pouco para levar para os pênaltis. Então, o Corinthians tem que ter muito cuidado e não tomar logo um gol e tentar logo conseguir o seu gol. Eu acho que precisa de jogadores com melhor qualidade nessa equipe do Corinthians. Pena que esses jogadores como Juliano e Renato Augusto pouco ajudam no sistema de marcação porque tem pouca movimentação. São jogadores muito lentos e os jogadores do Flamengo são muito rápidos. Então, a estratégia está lançada aí na mão do técnico do Corinthians, né, o Vitor Pereira, para ver o que é que ele pode fazer. Mas é uma formação que ainda não me surpreende tanto essa do Corinthians. Torcer, o Queiroz também está numa boa fase, né? O Rony, não sei. Torcer para que eles tenham uma noite encantada no Maracanã. Vai ser uma fogueira para o Corinthians, mas se conseguir, esses caras entram para a história, porque vai ser uma virada assim histórica e que ninguém está esperando, muito menos eu. Mas vamos aguardar para ver que futebol dá essas surpresas para a gente. Esse meu pré-jogo de hoje aí de Flamengo e Corinthians pela Libertadores. E amanhã eu estarei no Allianz Parque e aí a gente vai fazer 2
pós-jogos gravados. Eu vou falar tudo sobre o Palmeiras quando acabar, se ele for classificado ou não, e o Pedro Lamino vai falar tudo sobre o Atlético Mineiro, em outro vídeo gravado, que nem esse que está aí, dando as vantagens e desvantagens do que vai acontecer com o Atlético Mineiro, caso passe ou não. Beleza? É isso aí, galera.